Tem um termo da moda aí sendo utilizado por muitas pessoas, e esses termos que surgem de tempos em tempos acabam virando verdadeiras distorções. Há muita má intenção por trás destes termos modistas, mas eu quero falar um pouco sobre este termo porque ele traz fragmentos, gotas, grãos de verdade, que é o termo crença limitante, ou crença limitadora, poderíamos falar também. Muitas pessoas são vítimas de suas crenças, ou melhor, ou pior, a maior parte da sociedade humana é vítima de suas próprias crenças. As pessoas colocam uma determinada crença aqui no cabeção e mantêm isso lá de forma rígida, fixa, vergando o resto da vida, da existência, a este conceito, a este conjunto de conceitos. Assim surge uma inversão, uma deturpação. As coisas acabam se invertendo. A vida perde a fluidez em detrimento de uma crença que passa a comandar as coisas artificialmente. E quando as pessoas colocam uma crença limitante na mente, dificilmente largam isso depois e se libertam porque têm medo de serem infiéis. As pessoas acham que se libertar de uma crença é infidelidade, traição para com os princípios da vida, a religiosidade, a religião ou para com Deus. Não. O ser humano não precisa de conceitos mentais, de modismos mentais, de crenças que enrijecem a vida. Bem pelo contrário, o ser humano precisa ser e precisa retirar de sua vida tudo o que o impede de ser, de vibrar e de fluir. Quando uma crença amarra o ser humano, não serve em sua vida. E é muito fácil tirar a prova. É muito fácil descobrir e identificar se uma crença limita, engessa, soterra, impede a movimentação. Basta apenas um pouco de sinceridade para consigo mesmo. Basta apenas a consciência dizer o que não serve, apontar os erros, os enganos. A consciência, ela é sempre muito límpida, sempre cristalina, sempre vivaz, sábia, mostrando o que serve e o que não serve. Mas a maior parte das pessoas, por fim, soterra a própria consciência em detrimento de suas crenças limitantes. As crenças limitantes são hoje a maior desgraça na vida do povão. Quando falo povão, falo de todas as classes sociais, porque a humanidade virou um grande povão. Um povão de 7 bilhões de habitantes. Já passamos de 7 bilhões de habitantes. Uma imensa paçoca social e global de pessoas presas às suas crenças limitantes. Ou, por outro lado, aqueles que chutam o pau da barraca, que se dizem livres, mas que na verdade são libertinos, se entregando à decadência, à promiscuidade e à inversão de valores. São os dois lados. De um lado, os dogmáticos, escravizados pelas crenças limitantes, e por outro lado, aqueles que se acham revolucionários, inovadores, mas que apenas pendem para o outro lado, vivendo na imoralidade total e absoluta. Enquanto que os outros, os dogmáticos, vivem numa moralidade de cueca, que é apenas uma fachada. É apenas uma crença cega, uma crença limitante,
que impede o ser humano de enxergar para além dos muros dos conceitos mentais. O que mais atrapalha o ser humano hoje são os seus conceitos. Não estou dizendo para viver sem conceitos, sem referências, mas estou dizendo que para além dos conceitos existe um espírito dentro das pessoas que capta coisas mais elevadas que os conceitos. E os próprios conceitos, eles precisam ser tecidos, construídos em harmonia com a vida espiritual. Os conceitos que impedem a vida espiritual devem ser eliminados. As crenças limitantes devem ser eliminadas, atiradas fora, jogadas no lixo, porque atrapalham. E muitas pessoas, temendo ser infiéis, temendo ser traidoras da religiosidade, mantêm a escravidão do seu ser a ferro e fogo, permitindo o cabeção exercer esta tirania através das crenças limitantes que lá se estabelecem, literalmente castrando o indivíduo espiritualmente. Então, a humanidade, ela jaz hoje na vala comum da mediocridade. A maioria das pessoas é tão preguiçosa, mas tão preguiçosa espiritualmente, que se recusa a rever os conceitos, as crenças, os fundamentos da vida, ou a falta de fundamentos, né? Porque as pessoas simplesmente colocam conceitos mequetrefes na mente achando que esses conceitos são fundamentos. Não, fundamentos vêm do espírito. O próprio espírito é o fundamento. A intuição é o fundamento do ser humano, sobre o qual deve construir. É a casa construída sobre a rocha, como já disse Cristo. O espírito é a rocha sobre a qual o ser humano deve erguer a sua morada. Esta morada de matéria grosseira, esta morada que é o invólucro do espírito lá dentro, ela precisa ser construída sobre a rocha que é o espírito. E o espírito, quando desperto e atuante, ele capta as irradiações necessárias. E assim tudo flui, assim a casa é construída sobre a rocha e o ser humano dispõe de solidez. Solidez esta que não tem nada a ver com os dogmas religiosos, com as crenças limitantes que castram, que impedem o desenvolvimento pessoal, espiritual e existencial. E também não tem nada a ver com a depravação, a decadência, a libertinagem, a inversão de valores, por outro lado. Sempre estes dois extremos. Sempre estes dois extremos desviando as pessoas, ou para um lado ou para o outro lado. E os dois lados se acham vitoriosos, donos da verdade. Acham que sabem tudo. E daí surgem os confrontos, as brigas, as divisões políticas, ideológicas, religiosas, científicas, filosóficas, e por aí vai. Vivemos numa sociedade tão dividida, conflitante e conflituosa, porque as pessoas estão aqui, no cabeção, e o cabeção reconhece apenas esses extremos. O cabeção, ele acaba se filiando a um desses extremos. É tudo o que ele consegue fazer. Tudo que o cabeção consegue fazer é aderir a um dos lados. E nada mais. E nada mais. Porque quando o ser humano está apenas na mente, ele reduz a sua visão à matéria grosseira mais densa. Não dispõe daquela sensibilidade para dar o pulo do gato e captar algo mais. Então a mente nivela o ser humano ao rés do chão se ele não dispõe de um espírito direcionador dentro dele, que indique os reais caminhos da vida.
E para reconhecer os reais caminhos, ou o real caminho da sua vida, é preciso dispor de uma sintonia, de uma abertura, e libertar-se das crenças limitantes, por um lado, ou da depravação, por outro lado. Infelizmente, o ser humano se tornou medroso demais. Existe muito medo na vida das pessoas. Elas temem em dar o passo decisivo, o passo libertador, que liberta tanto das crenças limitantes como da inversão de valores, da depravação, da decadência e da imoralidade. Por outro lado, o ser humano precisa se libertar desses dois extremos urgentemente, para que ele possa ser, para que ele possa vibrar e estar acima desta camada de energias obscuras, camada esta que envolve a Terra, encapsulando-a, encapsulando a humanidade. A humanidade hoje jaz encapsulada por todo o lixo mental e energético atirado no espaço ao longo dos séculos e dos milênios. Esse anel trevoso hoje atua como uma película separadora que afasta cada vez mais a humanidade da luz, da capacidade de receptar energias elevadas, libertadoras, e que chamam a atenção para a necessidade de ser, de atuar conscientemente nesta vida, de trilhar o seu caminho com lucidez, serenidade e, acima de tudo, refinamento necessário para discernir as coisas. Isso falta para essa humanidade, em sua maioria esmagadora, porque as pessoas estão presas ou às crenças limitantes ou à depravação. As pessoas, elas vacilam entre esses dois lados, sendo que a verdadeira caminhada está para além desses extremos. Quem acorda e é ele mesmo, caminha sobre a corda bamba. Caminha sobre a corda bamba, mas a caminhada sobre a corda bamba é para poucos. Apenas aqueles que ousam ser. Apenas aqueles que ousam ser caminham conscientemente nesta vida. Poucos apenas ousam ser, porque é mais fácil aderir a um dos lados. É mais fácil terceirizar a sua responsabilidade. Mas quem a terceiriza desperdiça o seu tempo, as suas energias. E certamente em breve se deparará com o tarde demais. A maioria esmagadora desta humanidade preguiçosa está diante do tarde demais. É questão de tempo para que esta constatação se dê por parte das pessoas. Estão aí desperdiçando tempo, brigando por um dos lados, ou as crenças limitantes, ou a depravação, a inversão de valores e a decadência. As pessoas estão lutando por esses dois lados, por esses territórios falidos, perdidos e afundados e desertificados, porque ali não existe vida. Tudo isso aí são apenas simulacros mentais, sofismas mentais, vaidades acumuladas ao longo dos séculos e dos milênios, que hoje constituem essas duas visões de mundo conflitantes e contrárias, as crenças limitantes e a depravação, por outro lado. As pessoas brigam por cadáveres. As pessoas brigam por cadáveres, desperdiçando o tempo e as suas energias, que é o que dispõem e possuem de mais importante. No fim das contas, tudo o que temos é o tempo e as energias.
para o nosso desenvolvimento espiritual. Quem desperdiça isso, joga tudo fora. Joga tudo fora. E certamente se deparará em breve com o tarde demais. O tarde demais. Então, o termo ou o conceito de crenças limitantes é mais um conceito modista dos dias atuais, utilizado por muitos depravados, libertinos e decadentes, né, para promover, né, uma libertinagem cada vez maior. Mas este termo, este conceito, quando interpretado corretamente, tem muito a nos dizer, porque uma parcela da humanidade jaz refém de suas crenças limitantes, enquanto que outra parcela, querendo se libertar das crenças limitantes, afunda na inversão de valores, na decadência, na promiscuidade. Estamos aí diante de uma humanidade dividida por nada, que luta por nada, que guerreia por nada. As pessoas se posicionam nos lados errados, porque os dois lados são errados e estão errados. E o único lado, coloco aqui entre aspas, que o ser humano deve aderir, coloco também entre aspas, é o caminho apontado pela intuição individualmente. Esta é a tarefa de cada um, identificar o caminho apontado pela intuição e viver uma vida única, uma vida autêntica, uma vida original, que traz os ensinamentos necessários para o desenvolvimento espiritual. Quem simplesmente se posiciona em um dos lados, ele não cresce espiritualmente, ele não trabalha o seu espírito, não o desenvolve, porque o desenvolvimento do espírito apenas se dá na caminhada autônoma, independente e livre daquele que torna o seu núcleo espiritual, o seu guia orientador, para alcançar a plenitude do seu ser, livre das crenças limitantes e também da depravação, da libertinagem e da decadência. É uma questão de coragem para ser. Ou o ser humano tem coragem para ser, ou o ser humano não tem coragem para ser. E os dois lados, né, tanto aí das crenças limitantes como da inversão de valores, não têm coragem para ser, por isso aderem a um dos extremos, a um dos lados, achando que é grande coisa, sendo que tudo isso não passa de terceirização da responsabilidade, preguiça e, acima de tudo, indolência espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!